Boa tarde, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Burim Habaim Beshem Yoshua, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, dia 9 de julho, com mais uma parashá da Palavra de Deus, um estudo da Palavra para o grupo Kevutz Alemut, Shalom Hayá e para todos do canal do YouTube. Conexões Raízes de Yeshua. Você que veio conosco até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para as possíveis atualizações, os próximos vídeos, e acompanhe esse estudo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus lhe dê graça, lhe dê paz, lhe dê guarida para que esta palavra você venha entender, examinar de tudo e reter o que é bom, porque Deus quer falar contigo neste momento. Que o Senhor possa iluminar o teu conhecimento, o teu entendimento. Nós estamos aqui hoje com um estudo da Palavra de Deus, que fará parte da playlist Em Busca das Origens da Criação. Hoje a história de Abraão e Quetura, a esposa de Abraão após a morte de Sara. E já vamos entrar nesse estudo. Não perca nenhuma parte desse estudo para que você possa meditar e aprender em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, a palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 1 a 11. Gênesis 25 é uma transição narrativa do livro de Gênesis, focando a herança de Abraão e a transição para Isaac e as origens das nações. Ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ele deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian e Isbaque e Suá. Joksã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Hanoque, Abdá e Eudá e todos os filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos da concubina de Abraão deu-lhe presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então, Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente dos cavalhais de Mangré, o campo que Abraão compara dos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua esposa. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto a Bir Halai Roi. Amados, vamos entrar nesta introdução contextual. Posição no livro do Gênesis. Gênesis 25 faz parte da seção patriarcal, servindo como ponte entre a vida de Abraão, encerrando aqui, e a de Isaac e seus filhos, que eram Esaú e Jacó. O capítulo conclui o ciclo Tolidô, quer dizer, o ciclo das gerações de Abraão, de Gênesis 25, 12 e 19. E inicia o de Isaac, o ciclo Toledot, a geração de Isaac. A autoria e data atribuído tradicionalmente a Moshe no século XV a.C., ou seja, 1500 anos antes de Cristo. Mas a crítica moderna sugere composições pós-exílicas, século V, 6 e 5 a.C., 600 anos antes de Cristo. O texto reflete uma perspectiva teológica que enfatiza a eleição divina e a formação de nações. Ambientada por volta de 2000 a 1800 a.C., no Bronze Médio, como Abraão, como migrante semita em Canaã, hitita e egípcio. Os nomes de descendente, exemplo, Midian, corresponde às tribos nômades do deserto árabes, confirmado por inscrições assírias e egípcias. Exemplo, Midian em registro de Tutmoses III, século XV a.C., 1500 anos. O capítulo reflete a prática patriarcais semítica, poligamia, concubinas,
herança, primogenitura, sepultura, familiares, alianças tribais, venda de primogenitura por Esaú, recuo a contratos hititas e mesopotâmicos sobre direitos hereditários. A interpretação exegética e cultural, versículo a versículo, desse texto, nós vamos entrar nelas agora para meditarmos, para um entendimento melhor. O texto de Gênesis 25, 1 a 11 é o encerramento da história de Abraão. Ele não é apenas um relato genealógico, mas uma conclusão teológica da vida do patriarca. Moisés organiza os acontecimentos para mostrar três grandes verdades: a fidelidade de Deus à sua aliança, a responsabilidade do homem em preservar essa aliança e a continuidade do plano divino em Isaac. Contexto: Moisés apresenta os últimos acontecimentos da vida de Abraão. É interessante observar que a narrativa não está necessariamente em ordem cronológica. Há uma grande possibilidade de que Abraão tenha tomado Quetura anos antes de sua morte, talvez até antes do casamento de Isaac, mas Moisés reúne essas informações só agora para concluir a história do patriarca. O objetivo não é contar tudo o que Abraão fez, mas mostrar quem continuaria a promessa, quem seria as demais nações descendentes de Abraão, como Deus preservou em sua aliança. Esse texto encerra o ciclo narrativo da vida de Abraão, depois de registrar o casamento de Isaac com Rebeca no capítulo anterior. Moisés conclui a história do patriarca demonstrando que Deus cumpriu todas as promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, 15. O propósito principal da passagem que nós estamos lendo não é destacar Quetura, seus filhos, mas mostrar que a descendência de Abraão tornou-se numerosa, ao mesmo tempo em que a aliança foi preservada exclusivamente em Isaac. A narrativa também estabelece uma diferença, uma distinção muito importante entre a descendência física e a descendência da promessa. Um princípio que foi retomado pelos profetas posteriormente e explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9. E no versículo 1 nós vemos: ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. O verbo hebraico lahá ou lakahá significa tomar, receber ou desposar. O texto indica que Abraão contraiu um novo casamento após a morte de Sara. Entretanto, Gênesis 25, 6, Quetura é chamada de concubina, o que gerou debate entre intérpretes, podendo ser um erro de tradução ou alguns entender que ela inicialmente possuía o status de concubina e posteriormente, após a morte de Sara, foi reconhecida como esposa. Outros defendem que concubina é um termo genérico utilizado para mulheres secundárias na estrutura familiar patriarcal. Mas o foco do texto, porém, não está na condição jurídica de Quetura, mas na multiplicação da descendência de Abraão. Culturalmente, era comum no Oriente Próximo que um patriarca vivo voltasse a casar-se, especialmente quando possuía grandes patrimônios, servos, rebanhos. A continuidade da família representava estabilidade econômica e política, já no caso de Abraão, que era um grande patriarca muito rico. Versículo 2 a 4. E ela lhe deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses nomes representam os ancestrais de diversos povos árabes, que, durante séculos, ocupavam as regiões desérticas ao sul do leste de Canaã. Moisés apresenta essa genealogia para mostrar que a promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis 17:4, que diz: "Far-te-ei pai de multidões ou de nações", começou a cumprir-se literalmente entre todos os descendentes de Quetura. Midian tornou-se o mais conhecido na história bíblica. Os midianitas aparecem em diversos episódios importantes. Foram os comerciantes que compraram José de seus irmãos, acolheram Moisés quando fugiu do Egito e posteriormente tornaram-se adversários de Israel durante o período dos juízes. Joksã gerou a Seba e Dedã. Dedã transformou-se
num importante centro comercial da antiguidade, e é frequentemente mencionado pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel como uma potência mercantil que negociava especiarias, tecidos, animais, metais preciosos. Os filhos de Dedã, Assurim, Letussim e Leumim, provavelmente representam clãs tribais e não indivíduos isolados. Na cultura semítica, uma genealogia frequente identifica o fundador de uma tribo e não necessariamente um povo, uma pessoa. Os 5 filhos de Midian, Efá, Éfer, Hanoque, Abidá e Eudá, também deram origem a clãs independentes. Isaías 60 menciona especificamente Efá como participante das caravanas que levavam ouro e incenso para Jerusalém, demonstrando a importância econômica dessas tribos. E aí vem a pergunta: onde vivem hoje os descendentes de Quetura? Em Ezequiel 48 também há uma profecia a respeito de Rosh, que viria contra Israel, e Seba e Dedã, os mercadores de Tarso, se referindo à Inglaterra, Estados Unidos e países ali, estariam fazendo frente contra ele. Na realidade, não existem povos modernos que possam ser identificados diretamente como os descendentes de Zinrã ou descendentes de Medã, pois esses grupos foram absorvidos por outras populações ao longo de mais de 3.000 anos. Entretanto, a arqueologia e a geografia bíblica permitem localizar as regiões onde se estabeleceram. Zinrã estabeleceu-se no oeste da Península Arábica, correspondendo atualmente ao oeste da Arábia Saudita, próximo às regiões de Meca e Medina. Joxã ocupou a região noroeste da Península Arábica. Seus descendentes, Seba e Dedã, viveram principalmente na atual região de Al-Ula, no noroeste da Arábia Saudita, migrando pós para a Europa. Medã provavelmente fixou-se entre o norte da Arábia e o Golfo Pérsico, área correspondente atualmente ao leste da Arábia Saudita e o Kuwait. Midian estabeleceu-se na costa oriental, no Golfo de Aqaba. Hoje, essa região abrange o noroeste da Arábia Saudita, o sul da Jordânia e uma pequena faixa do extremo sul de Israel, próximo a Eliate. E o outro, Isbaque, ocupou o deserto sírio árabe. Atualmente, essa área corresponde ao norte da Arábia Saudita e ao sul da Síria e leste da Jordânia. Suá estabeleceu-se próximo ao rio Eufrates. Hoje, essa região pertence ao leste da Síria e ao oeste do Iraque. Bildade, amigo de Jó, é chamado de Suíta, indicando que descendia de Suá, deste povo. Essa localização representa regiões históricas aproximadas e não fronteiras políticas modernas. E finalizando este argumento no versículo 5 e 6, Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. O verbo hebraico é Natan, significa o conceder oficialmente ou transmitir legalmente. Abraão faz uma distinção muito clara entre a herança material e a herança da promessa. Os filhos das concubinas receberam presentes, riquezas, provisões, mas somente Isaque recebe a herança completa e a continuidade da aliança estabelecida por Deus. O texto utiliza a palavra hebraica matanar para descrever os presentes concedidos aos demais filhos. Eram riquezas suficientes para estabelecer novas famílias, começar novos povos, evitando futura disputa de herança principal com Isaque. Abraão também os envia para o Oriente. Aqui, irmãos, eu quero frisar algo interessante, já que o livro de Gênesis ele deve ser interpretado até a chamada de Abraão como profético, simbólico e não literal. Na literatura de Gênesis, Jardim do Éden, o Oriente frequentemente simboliza afastamento da linha da promessa. Adão foi expulso do Oriente do Éden, para o Oriente do Éden. Caim habitou na terra de Nod, ao Oriente. E os construtores de Babel migraram-se para o Oriente, fora do Éden, ou seja, fora da promessa original de Deus. Nesse contexto,
enviar os filhos para o Oriente não significa rejeitá-lo, mas preservar a linhagem messiânica concentrada em Isaac, longe dos filhos da carne, no modo de se dizer. E no versículo 7, nós vemos aqui os anos da vida de Abraão, que foram 175 anos. Abraão viveu uma longevidade extraordinária, embora inferior aos patriarcas anteriores ao dilúvio. A narrativa mostra gradualmente o encurtamento da vida humana após o dilúvio, conforme o processo descrito em Gênesis. Gênesis 25, 11 demonstra que Deus cumpriu integramente a sua palavra a Abraão. O patriarca tornou-se pai de nações, ou seja, pai de todas as nações, conforme prometido, mas a aliança redentora permaneceu exclusivamente à linhagem de Isaac. Os filhos de Quetura deram origem a diversos povos da Península Arábica, muitos dos quais apareceram posteriormente na história bíblica como comerciantes alinhados ou adversários de Israel. Assim, a passagem ensina que as promessas divinas ultrapassaram a vida de um homem. O servo morre, porém a aliança continua, porque Deus permanece fiel às suas palavras através de gerações. Amados, aqui começa então a história a ser narrada por intermédio de Quetura, que é a parte onde volta de novo os gentios, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. A interpretação literal desse texto, desse capítulo, primeiro histórica, o capítulo revela eventos reais, herança de Abraão, genealogias de Quetura e Ismael, confirmada por fontes extrabíblicas, exemplo, Midian em inscrições assírias, nascimento dos gêmeos, é a venda da primogenitura como transação legal semita. Isso nos contratos de Nuzi, no século XV a.C. Genealógicas, listas, Toledot, que quer dizer gerações, servem para rastrear linhagens, enfatizando a eleição de Isaac e Jacó sobre Ismael e Esaú, como descendentes, formando nações reais, midianitas e edomitas. Nós temos aqui elementos figurados sobre esse texto. Simbolismo: primogenitura como direito espiritual, não só material. Figurando a aliança divina, Esaú, vermelho, simboliza impulsividade. Jacó, agarra o calcanhar. Então, quando diz esta palavra vermelho, nós temos aí, irmãos, os povos dos visigodos, os vermelhos, ou os chamados Vinken. Quando se fala em vermelho, era um vermelho ruivo, como hoje é os habitantes da Suécia, da Noruega e assim por diante, parte da Alemanha. Agarrar no calcanhar representa esperteza, ou expertise, ou astúcia. E quando se fala do guisado vermelho, Adon, é metáfora para desejos carnais, versus bênção eternas, Hebreus 12:16. Tipologia: Abraão como tipo de Deus Pai, distribuindo herança em Efésios 1:11. Gêmeos prefigura conflito entre carne e espírito, Esaú e Jacó, Gálatas 5:17. Isso simbolismo. Aspectos proféticos: genealogias prefiguram nações árabes, ismaelitas, midianitas como adversários oponentes de Israel. Exemplo, midianitas em Juízes 6, edomitas em Obadias. A bênção a Isaac profetizada era o Messias da linhagem de Jacó, Mateus 1:2. A inversão, maior serve o menor, antecipa a eleição divina, Romanos 9:12, cumprida em Cristo. Messiânico: Abraão morre, farto de dias, prefigurando a morte em paz do crente, Filipenses 1:23. Primogenitura vendida ecoa Cristo comprando a nossa herança. 6. Aplicação acadêmica e perguntas para debate. Em contexto acadêmico, Gênesis 25 ilustra a teologia da eleição, Calvino versus Armínio. Antropologia bíblica, conflito familiar. Etnografia semita. Para a teologia sistemática, enfatiza a soberania divina na herança espiritual.
cidades e países descendentes dos nomes dos filhos de Abraão, baseado em fonte bíblica, histórica e arqueológica. Os descendentes de Abraão por Quetura, Gênesis 25, 1 e 6, Ismael, Gênesis 25, 12, 18, são associados a tribos nômades no deserto árabe, como já lemos acima, com conexões especulativas, locais e modernas, não diretas, pois são linhagens antigas misturadas. Quero deixar aqui mais reforçando um resumo sobre a análise que nós fizemos acima sobre os descendentes de Quetura. Começa com Gênesis 25, 2, 4. Zinrã, associado à tribo do noroeste da Arábia, como falamos. Possível ligação com Zafrã, Joqusã, pai de Seba e Dedã, ligado a Saba, atual Iêmen, com a rainha de Sabá, Dedã, tribo no noroeste da Arábia, que mais tarde migraram para a Europa, parte deles. Medã, tribo no centro da Arábia Saudita, região de Medina, medianos medianitas, no Golfo do Aqaba. Isbac, tribo na Arábia, possível ligação com o Isbac da Síria, tribo do noroeste da Síria hoje. Países modernos, principalmente a Arábia Saudita, Iêmen e Jordânia, com dispersão em Bahrein, Emirados Árabes e influência árabes em todo o continente europeu. Os descendentes de Ismael, Nebaiote, noroeste da Arábia, Quebar, também Arábia, e Síria e Iraque, Abdel, Arábia Saudita, Mibsão, centro da Arábia, Misma, noroeste da Arábia, Dumá, Arábia Saudita, Massá, norte da Arábia, Haddad, centro da Arábia, Temá, Arábia Saudita, Taimás, oásis antigo, Getur, noroeste da Arábia, Iruteia, Síria e Líbano, Nafis, centro da Arábia Saudita, e Quedá, leste da Arábia Saudita. E esses países modernos então fecharam-se em Arábia Saudita, principal, depois saindo para Jordânia, Síria, Iêmen, Iraque, Omã, Egito, Emirados Árabes Unidos. Linhagem árabe em geral, com Muhammad reivindicando descendência de Ismael. Essas associações são baseadas em fontes como Gênesis, inscrições assírias, estudos de Efal, de 1984, Maluf, 2003, são especulações, pois tribos se misturaram ao longo do século. Para os nossos dias, muita coisa foi mudada dentro desse estudo. O que nós destacamos aqui, no livro de Ezequiel, ali quando fala que há uma confederação da Rússia descendo contra Israel, já quando o anticristo estiver na terra fazendo luta, bloqueando Israel, tentando fazer de tudo para destruir, nós vemos que vem um império por nome de Rosh, como um urso esfomeado sobre Israel. E esse Rosh, quando ele desce para apoiar o anticristo e não defender o Israel, nós vemos ali que fala sobre Seba, Dedã e os mercadores de Tarsis. Quer dizer, seria ali um pequeno grupo de países da União Europeia que estariam pronto para defender Israel em troca de alguns benefícios. Mas a Bíblia diz que os seus navios afundariam e não seriam páreo para o anticristo, porque somente Cristo é que entraria para poder de uma vez estabelecer o reino e derrotar o anticristo e as nações. Aqui nós vemos então que nós, hoje, eu e você, gentios, nós estamos enquadrados sobre a linhagem de Abraão, que deriva de Quetura. Os judeus derivam os habitantes de Israel, os israelitas, eles derivam de quem? De Isaac, de Sara. Isaac teve Rebeca, Rebeca deu à luz a Jacó e Esaú. Ali nasce o povo judeu. E nós, os gentios, como foi prometido a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mais tarde Deus vem cumprir essa promessa, dando Quetura, que era uma concubina. Após a morte de Sara, ela passa a ser mulher de Abraão e não concubina. Ali houve erros de tradução, como acabamos de falar no estudo. Então nós derivamos de Quetura. Mais tarde esses povos veio para a Europa até chegar ao Brasil, até chegar aos outros continentes, e assim todas as nações, tanto na promessa como na física,
na matéria, na genealogia, descenderam de Abraão. Então, no caso, hoje nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós somos descendentes direto de Abraão pela fé no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E temos a herança de sangue, um pouco temos, toda a terra tem, através de Abraão, com Quetura. Amados, eu te agradeço você que esteve comigo até aqui nesse estudo. Espero que você tenha aprendido algo e que você, o que você não entendeu, quiser mandar nos comentários ou no grupo do WhatsApp, estaremos respondendo as suas perguntas. Você que esteve até aqui conosco, tenha uma boa tarde, que Deus continue te abençoando, que a Shalom do Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, divulgue, para que a palavra de Deus seja propagada até os confins da terra. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.